episódio do ADCast, o podcast do mercado imobiliário, o podcast que vai te atualizar sobre todas as notícias do mercado, assuntos relevantes, o que vai acontecer na cidade, aquilo que vai valorizar, o que vai impactar diretamente o seu imóvel, o seu negócio. Então fique ligado nos próximos episódios, só assunto relevante que interessa a você. E hoje, com a presença de dois amigos, uma dupla imbatível, uma brincadeira que eu faço com eles porque são muito competentes, nossa amiga Elisete, secretária do Planejamento Orçamento e Gestão, e o Kennedy, diretor do Planejamento Urbano. Sejam muito bem-vindos. Elisete, obrigado pela presença. Obrigado, Kennedy. Valeu. Muito bom estar com vocês aqui participando desse episódio. Que bom que vocês aceitaram o convite, né? De pronto, não demoraram, embora o Kennedy dê uma enroladinha, mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que interfere, né? Que mexe com a vida de todo mundo, que é sobre o mercado imobiliário, mas como que funciona o planejamento urbano e quais as regras do jogo para quem quer investir em Ariquemes. A gente entender como é que funciona a regra do jogo, o que está em xeque aí, quais são os próximos investimentos na cidade, o ordenamento urbanístico, como é que funciona, né? E ninguém melhor para falar do que Elisete e o Kennedy. Elisete, quiser falar alguma coisa já, fazer as palavras com você, um agradecimento, uma palavra. Agradecer, né, pela oportunidade. É muito interessante, né, ter essas oportunidades para a gente estar falando sobre os serviços que são prestados na prefeitura, sobre o que está acontecendo, os projetos em andamento. Então, é sempre muito bom um espaço para poder fazer essas divulgações. Então, agradecemos. Bom, Kennedy. A mesma coisa, agradeço pelo convite, né? Muitas das informações que a gente vai trazer aqui, acho que é de suma importância para a população em geral, né? Vamos trazer algumas regras que devem ser seguidas, alguns investimentos que estão em andamento e também pela cidade. E agradeço, né? Contribuir, né? Um pouco mais né? com esse podcast. Muito Com obrigado, certeza. Realmente, assim, por vocês participarem. Fico lisonjeado, porque eu sei que o tempo, às vezes, é escasso. Vocês tiraram o tempo de vocês para vir aqui, é importante para a população saber, né? Antes de tudo, eu quero falar sobre a Didio Refrigerantes, meu amigo Edgar lá, diretor da Didio, que está patrocinando o nosso podcast. Estamos aqui, inclusive, com as águas, tem refrigerante, tem energético, melancia, acabei de provar ali. Muito obrigado, viu, pelo patrocínio. Eu queria falar, vou pensar uma pergunta agora para o Kennedy, para começar aqui primeiro com o Kennedy. Vamos lá, Kennedy, para a gente começar pelo básico. O que exatamente a Adipur faz? Quais são os serviços mais procurados que impactam diretamente os corretores, engenheiros, construtores, incorporadores? Sim. Então, hoje na Adipur a gente presta vários serviços à comunidade, né? Os principais dele aqui é o alvará de construção, né? Que você já cansado de conhecer. A BITS, tem também a parte de titularização de imóveis, tem a parte também de desmembramento de imóveis, tem a parte de fiscalização urbana, onde a gente faz aquele trabalho com a questão das obras irregulares, também tem a questão dos terrenos baldios, né, que a gente tem um trabalho árduo que vem fazendo, principalmente na época de chuvosa, né, e agora na época de seca já é a SEMA, que é a questão da queimada, né, mas a gente presta serviços e, assim, hoje a gente tem um canal, inclusive para denúncia, eu vou já deixar bem claro aqui, que é o 3516-2016, é o WhatsApp. Esse canal é para aquela pessoa que identificou alguma irregularidade pela cidade, seja terreno baldio, com lixo, com mato, né? Seja alguma obra sendo executada em desacordo ali, a pessoa pode detectar isso facilmente quando vê alguma coisa sendo jogada na rua. Inclusive, recentemente, a gente teve uma denúncia até, assim, não é incomum, na verdade, infelizmente. O pessoal fazendo massa, né? Para construção no meio da via, né? Então, assim, isso aí é um risco para a população, para o motociclista, para o veículo, né? Elisete, agora para você. Vou dar uma pergunta aí cabulosa para você. Manda Você aí. coordena todas as diretorias ligadas ao planejamento e obras, né? Quais são hoje os maiores desafios que você enfrenta nessa função e de que forma que eles impactam a vida dos incorporadores e construtores em Ariquemes? Olha, eu diria assim que o maior desafio que tem hoje, assim, na prefeitura de um modo geral, é a questão de você oferecer o serviço com mais celeridade para o contribuinte, né? Seja ele o alvará, o ABITS, ou qualquer outro tipo de serviço. Então, tipo assim, o maior desafio é esse. Fora esse, que é um serviço que é direto, né, para o cidadão, que ele ingressa ali solicitando aquele serviço, e a prefeitura tem essa obrigatoriedade de autorizar uma obra, de fiscalizar e etc., né? Então, isso
é um desafio grande você conciliar essa vontade do contribuinte, porque é uma vontade que seja rápido, todo mundo tem pressa, todo mundo quer começar a sua obra, principalmente quando é alvará. Então, a pessoa ingressa com o processo e ela quer a autorização, né? Então, uma grande queixa, né, das pessoas até falam que começa a obra é porque demora, então começa a obra primeiro, então isso acaba gerando alguns transtornos, tanto para a prefeitura, que aí a fiscalização tem que atuar, como para a pessoa que está o contribuinte, no caso, que está fazendo a sua obra, que ele acaba tendo o embargo, sujeito à multa e etc., e alguns transtornos, além do que ele ainda precisa regularizar de qualquer forma, né? Então, acho que o grande desafio é você trabalhar junto com a equipe para buscar soluções que possam impactar positivamente, né, os construtores ou qualquer pessoa que ingressa com um pedido de serviço, né? Ser ágil, mas não deixar de cumprir os procedimentos padrão que tem que cumprir, de verificação de projeto. Exato. Isso. Então, tipo assim, a gente, muitas pessoas acabam não entendendo, mas a equipe técnica, ela tem um desafio muito grande, ela precisa fornecer aquela autorização, só que ela tem uma série de legislação que ela tem que seguir. Então, às vezes, acaba que o projeto, no caso do alvará, o projeto acaba não atendendo às normas técnicas. Então, é quando volta, né? Então, o engenheiro precisa refazer projeto, colocar as pendências e tal. Então, esse processo acaba, às vezes, atrasando, né? Então, a gente buscou e está buscando a cada dia meios, ferramentas, sistemas mais ágeis para que a gente consiga ofertar um serviço de qualidade que seja mais eficiente e que a gente consiga reduzir esse tempo de espera. Para incentivar que o mercado imobiliário continue pujante como é. Exato. Né? A gente vê que hoje a construção civil em Ariquemes ela é algo muito impactante, né? Muito significativo, impulsiona a economia, a questão de geração de emprego, né? A questão do mercado, tudo, né? De uma forma geral. E isso também impacta também na prefeitura, porque precisa de autorização, né? Precisa essa prestação de serviço com eficiência. Então, essa que eu diria que é o maior desafio hoje. A parte boa de trabalhar, né, nessa busca de soluções é que a prefeita Carla Redano é muito tranquila nesse sentido. Ela dá autonomia, ela quer que funcione, ela quer que busque mesmo melhorias. Então, assim, o que for possível buscar para a gente melhorar e ofertar um serviço de qualidade é o desejo dela. Então, isso contribui muito, né? Diferente, né? Que eu sou servidora pública há mais de 20 anos, já trabalhei muitas gestões e às vezes a gente não tem essa mesma autonomia para gerir esse tipo de processo e buscar soluções, né? No caso dela, não, é tranquilo, uma autonomia total para que, de fato, seja ofertado um serviço de qualidade. E a Mazzucchi esteve aqui num episódio aqui conosco aqui, falou, inclusive, tem um corte que está publicado no ADCast, que ela elogia a gestão tanto de Thiago Flores quanto da prefeita Carla Redano, porque ela foi atendida quando ela teve os seus projetos ali analisados pela DIPU, pelo NUSEX, enfim, todos os departamentos, ela teve a agilidade, né? Então ela elogiou, porque a tecnologia, os processos, né? Ela fez elogio. A gente sabe que há problemas, há mazelas, mas na visão da Mazzucchi, né, que é um cliente, a gente sabe que qualquer lugar tem problema, mas no geral, né, até com a Arlinda aqui também, ele me falou que melhorou muito o processo da prefeitura, e a própria Mazzucchi e o Arlinda atestaram isso, que realmente teve essa melhoria, né? Então, para a gente isso é importante, porque favorece o ambiente do empreendedorismo, né? Essa gestão mais aproximada do empreendedor, de você ouvir, entender. Sempre vai ter alguém que vai reclamar, né? A gente tem que sempre melhorar, nunca está perfeito, mas houve elogio já, eu estou ouvindo e vi, está aqui, está gravado no podcast, então já vou até manifestar isso aí. Vou dar parabéns para a prefeitura em nome da Jane e do Márcio que estavam aqui, porque está público, eles falaram, né?
E, Kennedy, no dia a dia da Dipur, quais são os processos mais frequentes, como desmembramento, remembramento, retificação de área? Como é que eles influenciam diretamente uma negociação ou uma aprovação de projeto? O que trava? O que mais acontece lá que acaba atrasando o processo? Que o cara, às vezes, quer botar a culpa na prefeitura, mas, às vezes, é ele mesmo que já começou errado um processo ou não soube fazer. Não, então, atualmente, hoje, a gente melhorou muito na questão de sistema, né? Que era um problema que a gente tinha anteriormente. Hoje, o nosso prazo, ele, em média, está durando 30 dias para a emissão de um alvará. Né? Com o sistema anterior, a gente chegou a ter 90 dias. Mas, assim, muita dessa demora também, ela é em detrimento da questão de pendência por parte do próprio engenheiro. Às vezes deixa de juntar um documento, perde um prazo aqui, um prazo ali. Mas a prefeitura, ela sempre teve ali à disposição para, né, estar resolvendo, procurando solucionar qualquer tipo de problema. Mas hoje, a maioria dos processos que chegam lá para nós lá, né, hoje em torno de 1.000, 1.100 processos de alvará ano, né, que é um número significativo. Bastante. Nós temos também em torno de 400 a 450 alvará, ABITs, né, ano também. Então, assim, essa questão dos processos, da demora em si, né, seria muitas vezes agora por parte do próprio requerente, né, do próprio engenheiro ali, mas é desafio. É um desafio. Mas eu vejo que sempre vai haver reclamação, nunca vai estar perfeito, né? Mas sim. A gente percebe a melhoria. Agora, falou um número para mim que me estranhou. Você falou que tem 1.100 alvarás. E só tem 450 bits, então o pessoal não está terminando, não está pegando a bits. Então, alguma coisa não está casando aí. Era para ter mais ou menos pelo menos 900 bits, 950, né? Também porque às vezes a pessoa, muitas dessas construções são residenciais, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer dentro do próprio ano, né? Então, assim, a gente mudou o sistema, inclusive da Receita Federal também foi alterado, né? Até 2020, ele era um sistema, vamos dizer assim, bem mais simples. Agora ele é um sistema online, né, que é utilizado pelo inclusive a plataforma ECAC. Então, todo alvará e toda a BITS que a prefeitura emite é enviado para a Receita Federal. Então, assim, essa questão do ABITS, o pessoal vai, né, começar a pegar o hábito ali de procurar tirar. Geralmente, as pessoas que solicitam o ABITS hoje é para fins de financiamento, né? Porque hoje, para você fazer um financiamento, você tem que averbar a construção. Então, obrigatoriamente, você vai ter que tirar o ABITS. Mas a gente está criando um mecanismo também para fazer esse filtro, né, começar a notificar essas pessoas também, para que elas possam, né, regularizar suas obras, que não é só o alvará. O alvará é só a licença para você iniciar a construção. A prefeitura, infelizmente, ela não tem pernas hoje para poder ir em obra, né? E ela falou, amigo, e aí terminou, não terminou? Então, assim, a pessoa ela tem que se conscientizar disso, né? E é uma forma também de regularizar o imóvel. Um dia ela precisa vender, fazer um financiamento, algo do tipo, e ela não vai ter o ABITS. E a gente se depara com isso todo dia. Quando a gente vai vender um imóvel, muitos imóveis, você tem documento? Não, tá tudo redondinho, tá tudo certinho. Justamente. Então me traga a pasta aí que eu quero dar uma olhada. Só tem o alvará. Aí quando você pega a pasta, só tem o alvará, e quando você vai ver o projeto, a carta está diferente do que está no projeto, né? É muito comum. Sim, sim. Mas a gente tem orientado cada vez mais, né? Feito campanhas de regularização. Aquele projeto que a gente teve também, não sei se está valendo aquela lei ainda de regularização, desses alvarás aí, tem uma quantidade de quantas são regularizações? Aquele projeto de regularização de imóvel está valendo ainda? Ele tá em vigor ainda, né? Se eu não me engano, ele vai até agora outubro, se eu não me engano. E aí já encerra também. Essa lei, na verdade, ela veio para regularizar aquelas obras já existentes, né? Que, porventura, tinha alguma, vamos dizer assim, alguma anomalia em relação à questão da legislação urbanística. Às vezes tem que ter um recuo de 1,5 metro, por exemplo, às vezes ela não tinha esse recuo, a janela não estava no padrão da norma. Essa lei ela veio justamente para sanar esse tipo de situação, porque também é complicado, né? A pessoa construiu ali, já está consolidado, e ela, de repente, ela vai regularizar seu imóvel junto à prefeitura e ter que demolir. Então, essa lei ela veio para tratar esses pontos aí, tentar regularizar esses imóveis nessas condições, né? Só que ela também tem um prazo. Então, esse prazo se encerra agora, se não me engano, em outubro. Mas foi importante essa lei porque, além de você permitir regularizar os imóveis, né, que estavam irregulares, arrecada para o município, né? Sim, tem mais arrecadação. Sim. E depois, esses imóveis que podem ser financiados, eles acabam gerando uma receita para a cidade também, porque o cara que vai financiar um imóvel é um dinheiro que não estava gerando aqui, não é um dinheiro que veio do minério, da madeira, enfim, do gado, né? Exato. É um dinheiro de um financiamento, um recurso do governo, quer seja no Minha Casa Minha Vida, na linha de crédito SPPE,
que foi diretamente impactado na cidade porque aquele imóvel foi disponível para financiamento, né? Pôde ser regularizado, né? Justamente. Então, assim, eu vejo um cenário muito positivo. Mas, de todo modo, como você falou, não dá para deixar a lei também ad eterna, porque senão daqui a pouco o cara vai construir irregular para depois usar a lei para regularizar, né? Justamente. Então, acho que quem precisava regularizar teve oportunidade. Não regularizou, Sim. Agora tem que se adequar, né? Sim. Nas novas leis. Eu participei muito desses projetos de lei, isso aí foi bem, ainda na época do Licélio ainda, né? Que a gente discutia lá no conselho Isso. e tal, foi bem interessante. Elisete, como é que a prefeitura tem atuado na regularização fundiária? Que avanço que a gente pode esperar? Qual impacto traz para o mercado imobiliário? Tem ainda loteamento irregular? Tem alguma regularização ainda para fazer na cidade? Olha, infelizmente tem muitos. Tem ainda? A gente tem uma relação de bairros, né, que precisam ser regularizados, aproximadamente 15 bairros. Ainda 15 bairros? E assim, a gente está trabalhando. É um processo lento porque ele é um pouco complexo, né? A regularização fundiária, ele requer uma parte técnica muito... São muitas pessoas, muitas áreas, na verdade, para você conseguir regularizar. Então, a Sempog hoje, ela trabalha junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Assistência Social, para a gente conseguir finalizar os processos de regularização. Né? Hoje a gente tem o Jardim do Vale, que foi regularizado, são 84 lotes aproximadamente, que foram regularizados aqui na cidade. Aí tem o Distrito Bom Futuro, lá são mais de 1.500 lotes, né? Bastante. Só que a gente conseguiu avançar, uns 400 lotes já foram regularizados, e a gente está em outras etapas, né? Para fazer lá, finalizar o Distrito Bom Futuro. Aqui na cidade também aí tem um coqueiral, que já está no cartório, para a questão do registro. Em breve a gente já deve estar entregando, né, o registro para as pessoas. E estamos trabalhando também no colonial. O colonial a gente está ainda na fase da topografia. Quando a gente está meio adiantado em um bairro, aí a nossa equipe de topografia já vai para o outro, fazendo aquele serviço preliminar. Então, é um serviço, assim, demora um pouco, e depois ainda tem a parte do cartório, que ele tem uns prazos para cumprir também, para a gente poder fazer essas entregas. Mas no coqueiral são mais de 400 lotes, então são bastante. E isso impacta positivamente muito. Na economia, no mercado imobiliário, porque a gente se depara com situações de terrenos que as pessoas estão lá vivendo de contratos, né? Aqueles contratinhos de gaveta. Não pode financiar. E não pode financiar, então não consegue, dependendo da venda, não acontece, né? Sim, porque às vezes depende de consórcio, depende de interveniente bancário, não tem jeito, né? Então, isso atrapalha bastante. Então, com a regularização, a gente consegue movimentar bastante a questão do mercado imobiliário nesse sentido de financiamento, reforma, construção. Então, a pessoa tem uma casa realmente no nome dela, né, que possibilita maior dignidade, a questão de herança também, né? Nesse momento, a gente acaba vendo várias situações de terrenos que estavam no nome do pai. O pai faleceu, aí a gente já vai regularizar. Consegue já atualizar no nome da pessoa sem ter que fazer o inventário, aquela coisa. Então, assim, com a REURB, a gente consegue acelerar vários processos, né? Então, a gente conseguiu avançar bastante, foi uma lei que facilitou muito, desburocratizou muito, e a gente consegue resolver muitos embaraços que antes a gente não conseguia, hoje a gente consegue com essa lei, né? Então, tem uma força-tarefa também do Tribunal de Justiça em relação à regularização, acompanhando, então, todos os municípios, né? E a gente participa dessas reuniões, participa desses eventos junto com eles também, que tudo ajuda, né? Então, a regularização fundiária ela vai acontecendo aos poucos, né? É mais lento. É lento, mas a gente está conseguindo avançar. Por isso que não pode deixar os próximos empreendimentos serem bagunçados, porque o trabalho para regularizar é muito maior do que o ordenamento na hora de você cobrar, de ser organizado. Hoje também não tem mais. Isso aí é uma herança do passado, né? Da desordem.
dos loteamentos, né? Mas, na verdade, a prefeitura, né, os órgãos de controle e tudo, a gente acaba tendo que ficar atento a isso, porque, infelizmente, ainda acontecem muitas invasões, as áreas de APPs, né, é constante, a gente tem que atuar junto com a Secretaria de Trânsito, né, que tem a Guarda Municipal, mais o meio ambiente, para a gente coibir essas práticas, mas ainda acontece. Então, a pessoa vai lá, invade, aí daqui a pouco o outro chega, aí vai formando uma vilinha, daqui a pouco eles começam a comercializar aquelas áreas. Então, assim, é bem complicado essa parte, né? Precisa de muita fiscalização. É por isso que é necessário o programa de habitação, né? Programa público de habitação, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Para que tenha programas habitacionais para que as pessoas possam comprar ou ganhar a sua casa, né? Exato. E evitar de ter que ficar invadindo, né? Eu sei que não é um trabalho fácil, a cidade tem muitos focos de atenção que vocês têm que cuidar, né? Terreno vazio, queimada, lixo, invasões, enfim. Realmente não é um desafio e tanto, mas devagarinho a gente vai vencendo. O Colonial, você falou do Colonial, e o apoio social? Está enquadrado? Já está documentado o apoio social? Já é regularizado. Já é regularizado, né? Já o apoio social já é regularizado. Legal. Isso é uma informação importante, olha aí, ó. Coqueiral e Colonial vai regularizar, já é informação boa aí para os investidores, para os construtores, né? Saberem que já em breve poderão fazer empreendimento nesse local. O Colonial é bem grande. O Colonial é enorme. Colonial é enorme. Muito bom. Lotes. E para a gente regularizar, vou falar agora um assunto bem polêmico, que vai afetar vocês dois aí. Vamos falar dos ranchos e chácaras de lazer no Alagado de Amari. Não, vou ter que dar uma cutucada, não tem jeito. Então, essa é uma situação delicada. A gente já teve tratativas anteriores sobre esse assunto também, né? Hoje, a lei municipal nossa, ela é bem clara. O parcelamento é com relação ao solo urbano, né? Então, quando ocorrem essas situações em área rural, a competência, em tese, não seria do município mais, seria do INCRA, né? Hoje a gente sabe que o INCRA ele tem lá o módulo rural, se não me engano, em algumas situações é 4 hectares, outras é 2 hectares, depende do projeto, né? Então, assim, essas situações que estão ocorrendo de forma irregular, né? Claro. E nós tentamos até, acho que alguns vereadores fizeram umas reuniões, inclusive com pessoas que têm, né, chácaras nessas situações aí. E é uma situação bem delicada, né? Não depende só do município, né? Também o INCRA tem que estar envolvido nessa situação. Eu, particularmente, pesquisei algumas legislações em outros municípios do Brasil afora, né? Algumas estão lá em vigor, está lá, né? Teve umas que foram decretadas inconstitucionalidade delas, né, devido à questão da competência. Eu até assisti o podcast anterior com o Arlindo, né? Ele tocou nesse assunto também. Mas é um assunto bem delicado, é uma coisa, apesar de não ser nova, né, mas é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, né? Então é uma questão mais de legislação do que uma questão técnica propriamente dito. Eu acho assim, eu sei que tem as amarras, né? A própria Elisete abriu o podcast falando do desafio que é você dar celeridade, você atender a demanda do empreendedor, mas não deixar de observar a parte técnica, porque você não pode, né, ser negligente nesse sentido. E eu penso que, igualmente, é esse caso, né? Você quer dar uma solução para esse caso das chácaras de lazer, mas se esbarrem em amarras técnicas que não é de competência do município, aqui e acolá. Só que, por outro lado, não responsabilizando ninguém, porque não tem como responsabilizar, mas é uma necessidade latente, porque aquele lago lá virou um paraíso, né? E cada vez mais vai sair casa, né, chácara. Sim. Então, infelizmente, no Brasil, às vezes a gente, por falta dessa legislação, não é culpa de ninguém, mas às vezes é por conta de uma falta de ordenamento mesmo, o desenvolvimento vai chegando primeiro para depois vir a lei regularizando, né? Justamente. Na cidade a gente já tem todo o ordenamento, então a gente já sabe, não pode aqui e acolá. Pintou um negócio novo, até a gente se mobilizar, criar, né? Muito pesado, digamos assim, a máquina pública para poder entender o processo. Fazer a leitura rápida, né? Olha, vamos fazer a leitura aqui, está acontecendo isso e isso, vamos nos organizar já rapidamente, porque se a gente deixar, o trabalho vai ser maior depois. É melhor criar uma lei já para regularizar, parar aqui, criar uma lei já para criar os novos empreendimentos e os que estão, né? Sim. Só que eu sei que não é fácil a máquina pública chegar e entender isso tão rápido e já prontamente criar leis e tudo mais para resolver, né? Porque são vários poderes que têm que se comunicar, né? Município, Estado, né? Sim. E aí, às vezes, a competência se atravessam um dentro do outro e
E fica difícil de entender, né? Mas a gente precisava fazer uma força-tarefa, no meu ponto de vista, somar uma força realmente para a gente tentar entender isso aí, porque é inevitável lá. Elisete esteve lá comigo no final de semana lá. Eu já convidei você, vou convidar de novo aqui em público, para ver se você toma vergonha e vai lá visitar lá, nosso rancho lá. À disposição. É interessante quando fala assim dessa parte de regularização, porque tem um outro impacto, né? Quando fala de regularizar, vai lá e regulariza. Né? Então, a população quer a regularização. De início, é esse o desejo, beleza. Aí a gente acaba impactando em outras áreas. Tipo assim, a partir do momento que regularizou, então vem a parte de infraestrutura também, que é exigida do município. Então, dependendo do núcleo que está sendo regularizado, então você regulariza, aquela população vai estar ali e ela vai começar a ter necessidades. Então, tem necessidade de pavimentação, de drenagem, dos equipamentos públicos, de uma escola, creche, posto de saúde, né, as UBS, atendimento de assistência social. Então, assim, quando fala de regularização e de núcleos urbanos e de ampliação, né, dessa expansão urbana, a gente também tem que se planejar e se preparar para isso, e isto é muito caro. Então, assim, para o município assumir, a cidade cresce muito mais rápido do que aumenta a receita do município. Sim. Isso não acontece na mesma proporção. Então, assim, tem um desequilíbrio. Para a prefeitura hoje atender toda essa demanda, ela acaba sendo pesada. Né? Então, assim, é uma coisa que não tem um equilíbrio. Né? Então, a necessidade por serviços e por atendimento é sempre maior do que essa capacidade, né? Embora ainda tenha, tipo assim, a responsabilidade do Estado, né? de recursos, a responsabilidade da União e tal, mas mesmo assim a prefeitura, aqui em Ariquemes mesmo, é uma cidade assim que a expansão dela é muito rápida, né? Então, assim, hoje, só em andamento, a gente tem três loteamentos, né? Esses loteamentos... Em análise ou que estão sendo executados? Que já estão aprovados. Que já estão vendendo, você que fala? Já estão, Não, eu não sei se está vendendo, mas já tem foram aprovados. Tem novos loteamentos já aprovados? Tem mais um já foram aprovados. Então, tipo assim, então, esses loteamentos, a hora que eles tiverem mais, né, a população estiver já morando neles, então isso quer dizer que a prefeitura vai ter que fazer os investimentos nesses equipamentos. Então, tipo assim, é uma coisa pesada e é uma coisa que não tem como fugir. Né? Então, assim, quando a prefeitura aprova um loteamento, investe nessa parte, a gente já sabe que não é muito a longo prazo, já vai ter essa responsabilização por estar ali trazendo esses equipamentos para atender a população. Você falou um assunto que eu conversei hoje com um cliente, construtor, inclusive arquiteto, falando, mas Ariquemes tinha que ter uma lei para poder não permitir os loteamentos, etc. Eu falei, mas é nível mercado aí. Acho que tem que ter, na medida que o pessoal faz o loteamento, se não vender, é prejuízo do proprietário, quem comprar tem que pagar, enfim. Livre mercado. Mas aí cria vazios urbanos aqui, vazio urbano acolá, enfim. Ariquemes tem uma discussão tão grande em relação a essa questão de permitir novos loteamentos, né? Eu fico feliz porque hoje a gente está tendo 3 loteadoras, pelo menos é o que eu sei, né? Não estou sabendo essa conta, 4 loteamentos. Mas 3 novas loteadoras, né? A gente tem a Casa e Terra, tem o pessoal lá da Elysée lá, né? E agora é Buriti, né? Então, quer dizer, são 3 novos loteadores na cidade que estão trazendo novas formas de investir, novos produtos, né? Sim. E para a gente é interessante porque vê que tem investidores de fora querendo investir em Ariquemes, né? Eu não tinha vendido loteamento ainda, não sabia o quão pujante era, porque era só a Vanvera que vendia na época e tal, né? Agora a Elysée abriu, a Casa e Terra ainda não. E a Buriti também, a gente percebe como que é pujante e tem mercado, né? É um assunto delicado, se a gente for entrar aqui, a gente vai falar muito tempo e não chega num denominador comum, né? Sim. Mas no caso da chácara, seria uma área... eu entendo isso aí. Você faz agora na Buriti lá, por exemplo, vai fazer um loteamento lá, vai ter que botar uma escola, uma creche, praça, né? E vai levar a polícia vai ter que ir lá, né? Entra a questão de segurança também. Então, exato. Tudo. Depois tem que cuidar do terreno vazio, aquela coisa toda, né? Mas, né, no caso das chácaras, ainda seria, digamos assim, condomínios, né? Áreas particulares, né? Acho que ainda dá para tentar. Eu não sei como é que a gente conseguiria criar uma força-tarefa para resolver, mas seria muito interessante, viu? Era mais recurso para o município e
E aquele lago ali tá só, eu no meu ponto de vista, só o começo. Uhum. Só o começo daquilo ali. Ali futuramente vai ter flutuante, com hotel flutuante, restaurante flutuante, vai ter hotel fazenda, o pessoal vai criar essas coisas, naturalmente vai se criar. Porque Ariquemes tem pouco ainda opção de lazer, né? Agora já tem lá o Selva e tal, tá começando a ter algumas opções. Mas ainda acho que é pouco pela quantidade e pela pujança que a gente está tendo na cidade. Nós estamos crescendo muito rápido, né? Sim. Então, se não tiver opção de lazer, o pessoal vai criando seu próprio lazer. Vai lá pescar, vai fazendo e vai avançando, né? Eu desejo que a gente consiga chegar. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu rogo aí que a gente possa falar mais sobre esse assunto aí nas próximas vezes aí, para ver, quem sabe, dar uma luz aí que a gente consiga eu acredito que é uma questão de tempo para conseguir avançar e solucionar. Eu citei essa situação das infraestruturas, não necessariamente das chácaras, né? Que é igual você falou. E a população, ela tem aqui uma possibilidade de crescer e desenvolver e ter mais lazer, né? Proporcionar lazer para a população. E se não tiver aqui, a população ele vai para outros municípios, né? Então, aonde tem, a população vai atrás. Então, vai para Ouro Preto, para Paraná, para Porto Velho e tal. Então, investir também em opções, né? Aqui em Ariquemes também é interessante, né? Faz parte do desenvolvimento, né? A gente só tem essa parte burocrática, né? E esbarra em a parte técnica para resolver. Mas também é uma vontade de resolver, até porque nós somos cidadãos aqui de Ariquemes e a gente quer mais que a cidade se desenvolva, que tenha opção e que essas chácaras também virem hotéis, fazenda, pontos de turismo e que aqui a Ariquemes precisa, né? Precisa. Eu vejo, às vezes, eu esbarro muito em construtores, muitos investidores que travam, né, quando vai fazer um empreendimento, e aí quando você vem uma grande loteadora, consegue atender todas as exigências, né? Depois eu quero entrar nesse assunto, que é sobre a possibilidade de fazer empreendimentos menores, usar áreas maiores em loteamentos já consolidados, né? Vou entrar nesse assunto ainda, mas é um pouco mais para frente. Agora eu quero agradecer a alguns patrocinadores que apoiam esse podcast, sem eles não conseguiria fazer, que é a RJ Soluções de Segurança, meu amigo Rian, que trabalha com instalação elétrica, inclusive automação, câmeras, alarme, né, que fez inclusive para mim na chácara lá. Rodrigo Campos, arquiteto, não sei se você conhece, Kennedy, Rodrigo Campos? Sim. Gente boníssima. Depois que a gente começou a fazer negócio, o jeito que ele trata os negócios, a agilidade e a qualidade dos projetos dele, um grande parceiro. E a Honda Tintas, a maior casa de material de tinta, né, do meu amigo Alisson, tinta automotiva, tinta imobiliária, enfim. Honda Tintas, ali na Canaã, maior casa de tintas. Obrigado pelo patrocínio de vocês três aí, viu? Agora eu vou entrar no Alvará de verdade. Mas você já adiantou para mim, Kennedy? Eu perguntei... Você falou para mim do prazo, né? Que está conseguindo alcançar 30 dias. Isso. Existe um prazo legal? O prazo legal, na verdade, é os 30 dias. Infelizmente, a gente não estava conseguindo atender esse prazo legal anteriormente, né? Aí, como eu falei, a gente fez algumas mudanças de sistema, né? Para fazer alguns ajustes. A gente também está estudando, né, maneiras também de dar mais agilidade nesses processos, né? Quem sabe mais para frente tem alguma novidade aí. Mas assim, é um prazo, eu acho que razoável. Inclusive eu tenho contatado com algumas pessoas aí que constroem também fora de Ariquemes e o pessoal fala que aqui em Ariquemes ainda é rápido, né, comparado com outros municípios aí. Então, assim, eu fiquei até feliz com essa informação, porque eu falei, rapaz, será que a gente é tão enrolado assim, né? Mas não, é um prazo razoável e a gente está conseguindo atender, né? É importante falar isso também, a nossa equipe não é uma equipe grande, mas, como eu falei, com o investimento que a prefeitura fez agora, ela está conseguindo propiciar um prazo razoável, né? Até porque também uma casa, você não constrói, amanhã eu vou construir uma casa, tem que se planejar, né? Você tem que analisar vários fatores ali. Então, assim, a prefeitura também ela tem uma demanda muito grande, né? Não é só esse tipo de serviço que ela presta naquele departamento. Mas, como eu falei, a gente sempre faz o que é possível ali, né? É natural que um construtor que vai que vai empreender, fazer casas, às vezes ele quanto mais casas ele faz, mais suscetível a ter problema ele vai ter, porque ele está com 10, 15, 20 casas lá fazendo, né? Mas aí eles mandam dois alvará, depois mais 2, mais 4, né? Então ele está aumentando a possibilidade dele de ter problema. É diferente quando chega uma Mazute, por exemplo, que ela chega lá para fazer um empreendimento de 40 casas. É um alvará para um empreendimento de 40 apartamentos, né? Então ela faz um processo só,
talvez até um pouco mais moroso, porque é um projeto mais robusto, é claro, né? Mas ela não passa a raiva toda de ter que ir lá, né? A cada. Sim. Vamos supor que ela fosse fracionar isso aí, 40 unidades em 10 projetos de 4 casas. Quer dizer, são 10 possibilidades de você ter problema, porque você está toda vez lá, 10 possibilidades de errar, né? Então, uma forma também da gente conseguir reduzir isso, eu tenho incentivado muitos os construtores daqui, inclusive, vocês estão convidados, dia 25 de setembro, a gente vai ter um evento na cidade, com Caio Lobo e com Flávio Ribeiro. Flávio Ribeiro é um amigo, corretor de Porto Velho, vai dar uma palestra para incentivar os empreendedores, e Caio Lobo é um dos mais 100 influentes no Brasil do mercado imobiliário, vai falar sobre incorporação, para a gente consegue despertar os investidores aqui que eles façam incorporação, para fazer 30 casas, 50 casas, 60 casas, de repente vai ajudar vocês aí a pegar tudo de uma vez, vai estar aqui, ó, analisa aí, ó, de uma vez só. Sim. Né? Mas eu vejo um pouco de dificuldade nisso, né? Claro, sempre vai ter os avulsos, né? Se a gente conseguisse reduzir isso, tem grandes construtores aqui que têm potencial de fazer grandes empreendimentos. Está faltando um pouco aí de coragem, talvez de conhecimento, para poder avançar nisso aí. Então, o prazo legal é 30 dias, você está alcançando os 30 dias. Tem possibilidade de não conseguir os 30 dias se o construtor errar no pedido, né? Igual eu estava explicando, a questão do prazo aí, muitas vezes, por alguma falha documental ali, é apontada uma pendência, esse processo é devolvido para o peticionante, né? E hoje o sistema ele é muito ágil, por quê? Fez qualquer movimentação naquele processo, o sistema já manda uma notificação para o e-mail daquela pessoa que protocolou o processo. Então, ela olhou ali no celular, viu uma mensagem, opa, a prefeitura movimentou meu processo, está com pendência? Esse prazo aí, para ela poder corrigir essa pendência, ele não conta para o nosso prazo legal de 30 dias, né? Ele para ali. Então, assim, é só aguardar. Então, muitas vezes a pessoa tem que mudar o projeto, então demanda um pouquinho mais de tempo. Se é uma questão só de substituir um documento, aí já é uma coisa mais rápida. Mas, assim, de modo geral, o prazo está bem satisfatório, né? A gente está conseguindo atender bem essa questão aí. As reclamações também diminuíram bastante, né? A gente tem que reconhecer também que tinha uma demora por parte do próprio executivo, mas, como eu falei, a gente sempre está buscando, né, melhorias, né? E esse sistema hoje, eu particularmente gostei muito. Muitos construtores também têm elogiado, né, nessa questão da facilidade de comunicação, na verdade. Tinha uma falha grande, né, nesse sentido. Então, um exemplo prático aqui, no próprio projeto da obra, se tem alguma, como que eu posso dizer, tem alguma pendência, algum apontamento a ser feito, e nesse sistema possibilita, inclusive, o engenheiro lá e desenhar, porque aí não tem como errar, né? Desenhar o que tem que ser corrigido. E isso é bom, né? Porque antes fazia alguns documentos e não ficava tão claro. E aí, às vezes, o cara. Então, às vezes, o próprio engenheiro ou o responsável tinha que ir até a prefeitura, tentar entender o que está sendo pedido ali, para ele poder providenciar. Num caso desse aí, por exemplo, de um empreendimento da Mazut, por exemplo, qual é o prazo médio para aprovar? Um prédio, um condomínio, um empreendimento de casa, um prazo médio? Aí tem uma diferença, né? Porque assim, quando a gente fala de edificação, mesmo que seja um grande, o prazo continua sendo 30 dias, né? Apesar que quando você vai fazer um empreendimento maior, dessa magnitude, geralmente eles pedem uma análise prévia antes, que a própria lei já estabelece um prazo de 30 dias, esse não é o alvará, é uma análise prévia para ver a viabilidade do empreendimento, né? Porque senão ele fala, a prefeitura lá não aceita dessa maneira, então eu não vou nem investir em projeto, porque é investimento em tempo, profissional, enfim, então é um projeto mais complexo, né? Então, muitas das vezes, quando é um projeto maior, eles fazem uma prévia, né? Que também é um prazo de 30 dias, aquela prévia aprovada, aí eles entram com o projeto definitivo, que aquele projeto ele não vai ser analisado novamente pela lei. Ele só vai entrar com a parte documental e com aquele projeto já previamente aprovado. Então, já vai ganhar também um tempo nesse sentido, né? É bem mais rápido. Bem mais rápido. Isso aí foi alterado com a Lei 2881, que é o Código de Obras atual vigente, né? Aquele que a gente aprovou lá, isso, que deu bastante discussão. Teve muita discussão, né? Quando envolve muita gente, assim, é bom por um lado, né? É bom por um lado que você atende todas as classes envolvidas ali, mas, assim, tem algumas situações que... Mas, enfim, ficou uma lei, assim, razoavelmente boa, da forma que foi, né, que ela está hoje. Pode ser melhorada? Pode, mas nesse quesito aí de questão de tempo, né? Nessa questão também, por exemplo, da questão do estacionamento, que foi outra situação muito, né, discutida também, eu acho que, olha, ajudou bastante, principalmente o empresário. Como é que ficou mesmo para atualizar a questão do estacionamento?
Então, hoje teve uma alteração nela, né? A alteração foi o quê? A isenção para estacionamento para terrenos lá com testada menor que 12 metros e área territorial até 360. Então, aquele terreno que tem menos de 12 metros de frente e não ultrapassa os 360, ele não é necessário fazer o estacionamento, né? Então, assim, por esse lado ficou bastante interessante. Haja visto que hoje o metro quadrado aqui em Ariquemes é muito caro. Então, assim, no Código de Obras anterior, você tinha que se despender de uma área muito grande para estacionamento. E aqueles que passaram de 12 metros, qual é a porcentagem? Aí varia de acordo com o tipo de utilização. Por exemplo, um shopping, ele vai ter tantas vagas de estacionamento para tantos metros quadrados. Se for serviço, se for varejista. Justamente, tem uma tabela que ela estabelece direitinho cada situação ali. Por isso que é importante contratar um engenheiro que saiba exatamente como fazer para que o teu projeto não fique parado lá, né? Com certeza. Mas contrata o cara que sabe para não te atrasar lá. Sim. Mas essa parte está solucionada. Essa parte de estacionamento a gente batalhou bastante e venceu, graças a Deus. Uma coisa que eu vejo muita gente falando, tentando fazer e falando, são os casos dessas grandes áreas que nós temos bairros consolidados. Por exemplo, Paulista, Setor 3, Jorge Teixeira, né? Área de 11 mil metros quadrados, que a gente tem uns clientes que tem lá 13 mil metros quadrados. E aí lá tem posto de saúde, escola, tem praça, enfim, tem todo o equipamento urbano que precisa, porque já é um bairro consolidado. Se sai um prédio, como saiu da Mazut na 7ª Rua do Setor 1 ali, já tem escola, tem tudo ali, já vai atender. 40 unidades ali, já tem escola, já tem tudo para atender, né? Certo. Num terreno desse, por exemplo, no Jorge Teixeira, a gente só pode fazer um condomínio edilício, né, de casas ou um prédio. Mas não poderia, de repente, dividir ali para fazer, não um loteamento, mas digamos um mini loteamento, pegar e dividir ali, fazer uma rua. E toda vez que vai fazer uma rua, aí é um loteamento. Aí tem que deixar a área de lazer, área verde, área institucional, aquela coisa toda, né? Isso. Então, essa questão dos pequenos empreendimentos, hoje a Lei 2027, que a gente já tem para condomínio, ela atenderia, né? Atenderia em parte nisso aí. Por quê? Nela não é obrigatório deixar a área institucional, não é obrigatório deixar a área verde. É obrigatório deixar uma área de uso comum de lazer, né? Geralmente o pessoal deixa ali um chapelão, algo do tipo, para os próprios moradores estarem utilizando, né? Também teve uma novidade boa, acho que você até já comentou, que foi a redução do tamanho desses lotes. Anteriormente, eles eram de 360 metros quadrados. Agora é possível fazer com até 250 metros quadrados, no mínimo, né? 250 metros quadrados. E testada mínima testada de 10 metros. Isso, mínima, né? Isso. A testada mínima de 10 metros e área 250 metros quadrados. Ficou bem interessante. O cara tem lá, por exemplo, lá 20 mil metros, quase um alqueire. Ele pode fazer um condomínio. Né? Com terreno de 250 metros quadrados, semelhante ao São Paulo. Justamente. Claro que vai ser um condomínio menor, né? Mas é bom. Porque tem o público que quer o teu condomínio amplo, como São Paulo, com uma taxa mais barata, tem muita área de lazer. Tem o público que quer uma coisa mais restrita, né? Menorzinho e tudo mais. Muita gente não sabe, é importante chamar essa atenção para falar, porque muita gente não sabe. Sim. Né? Claro, você não vai conseguir fazer terreno de 200 metros, 180 metros, né? Mas 250 já é um tamanho interessante, né? Para fazer um empreendimento. E o condomínio de São Paulo é algo ali de sucesso, né? Hoje é um condomínio padrão médio-alto ali, né? Com terrenos menores. Então, e nós não temos na cidade nada para competir com o condomínio de São Paulo. Não né? temos. É questão de valor, né? Não. Você sai do condomínio de São Paulo, todos os demais condomínios, o valor bem mais alto, já distancia, né? Falta esse produto para você competir. Não que tem que ter uma competência, mas para você, uma competição, mas para você poder dar uma segunda opção, né? Olha, você não quer morar no São Paulo por algum motivo, que você gosta mais dessa região de cá, aqui, ó, tem esse condomínio aqui com 30 casas, com 20 casas, né? Isso. O que eu vejo é que às vezes o pessoal falta um pouco de conhecimento, às vezes, para fazer estudo de viabilidade, né? Porque quando a gente fala assim, beleza, é possível fazer 250 metros quadrados, mas é viável do ponto de vista, o metro quadrado às vezes no local é muito caro, aí para o cara fazer apenas 10 terrenos, fica inviável para ele fazer, entendeu? Então tem tudo isso, né? Falta um pouco às vezes do estudo de viabilidade, e o pessoal não sabe fazer. Mas então é possível fazer condomínio, não um mini loteamento. Condomínio. Nesse caso é até bom ter para o próprio município, né? Porque eu falo isso na questão da manutenção. O condomínio, a manutenção fica por conta dos próprios condôminos, né? Então, assim, até é bom para o município incentivar esse tipo de empreendimento na cidade também. Porque o loteamento é diferente. O loteamento é algo aberto. Cai né? naquela situação naquela regra. Que a gente falou, vai ter que dar para fazer a infraestrutura. Não, tal, né? o loteador concluiu a infraestrutura,
aí toda a parte de manutenção fica incumbida do município fazer depois. Então, isso acaba onerando, né, o município. E o condomínio não, já é o contrário. Entendi. E em relação ao alvará, não tinha aquela lei lá do ARA, alvará de responsabilidade automática? Ainda tem. Ainda tem? Ela, na verdade, ela não foi revogada, né? Continua em vigor. A gente... no caso é ARA, alvará de responsabilidade automática. Isso, você protocolo lá e já pode construir. Exato. E tem alguém fazendo isso? Não. Ninguém quer peitar, né? Você sabe por quê, né? Porque depois, se der errado, aí ele paga. Não tem... tem as penalidades. Né? E elas então, não são poucas. São bem pesadas, um pouco. Porque, na verdade, assim, o ARA eu acho que ele é interessante, mas eu acho que o engenheiro tem que conhecer do Código de Obras e peitar. Falei, não, eu assumo a responsabilidade. Está aqui, ó, pode pedir o alvará automático e pagar, que eu garanto que vai passar. Porque eu conheço a legislação de cabo a rabo, né? O problema é que nem todo mundo quer estudar a lei, né? Na verdade, é essa questão da responsabilidade mesmo, que acaba interferindo muito, né? Por essa opção do ARA. Porque, por exemplo, lá, quando o engenheiro, por exemplo, ele faz o projeto e faz a RT de execução, ele é responsável pela execução da obra, fielmente. E lá fala que ele não pode sofrer alterações, não deve sofrer alterações sem comunicar ao município. E, infelizmente, você mexe com obra, você sabe muito bem como é que funciona, às vezes o engenheiro deixa lá com o mestre de obra, ele está lá mexendo, daqui a pouco virou as costas, mexeu na obra, já alterou essa obra. E se a fiscalização constatar isso, é cabível já uma multa. Então, por esse motivo, né, que eles não têm condições, muitas das vezes, de ficar acompanhando diretamente a obra ali, e, infelizmente, eles não têm como ter aquela segurança que não vai ser modificada, eles acabaram falando, isso aqui para a gente é meio complicado. Pelo menos é o que me comentaram algumas pessoas acerca dessa situação. Tem um lugar que tem, Cuiabá ou é Sorocaba, que tem um projeto Cuiabá tem. De alvará e tal, diferente, Isso. né? Já estão de olho lá, né? A gente tem analisado vários municípios, né? Feito um estudo, um levantamento, onde funciona, como funciona. As boas práticas, pode ser copiado. As boas práticas e tal, para a gente estudar a respeito, né? A gente vê que a viabilidade seria mais questão de alvará residencial, né? Que ele é mais simples. Sim. As construções. E acho que é o que também mais tem de alvará. É a maior demanda, né? A maior 85% demanda. Aproximadamente. A obra comercial ela acaba implicando em muitas questões, né? Mas envolve estacionamento, passeio, e tal. Então ela é mais complexa, a análise dela é mais demorada e tal. Então é mais difícil. Mas a gente está numa fase de estudo, eu diria, né? Para a gente ver como a gente pode avançar e melhorar nesse sentido. Mas mesmo nesse comercial aí teve elogio, né? O pessoal do Ibis elogiou bastante, que aprovou. Até também fiquei surpreso com o negócio. Os caras falaram, não, vamos vender, o lançamento já tá. Foi, moço, você protocolou a vara onde? Já tá com a vara na mão? Tá um hotel dessa magnitude, já tá com a vara na mão? Não, já tô com a vara, mas não acredito no negócio desse. Então, foi muito rápido. Essa questão, quando são grandes empreendimentos também, ajuda bastante quando a equipe da empresa, no caso, né, que vai construir, ela vai até a prefeitura, a gente se reúne com a equipe técnica, discute, né? Porque geralmente são pessoas de fora, né? Ainda não estão ambientados com a legislação municipal, então em cada município é diferente, tem suas particularidades. Então, quando tem essas tratativas, né, tem essa prévia também, como o Kennedy falou, agiliza bastante. Tem muita coisa que a gente consegue em discussão, em reuniões, já ajudar muito na hora da elaboração do projeto, né? Dúvidas e tal. A nossa equipe também se coloca sempre à disposição para tirar esse tipo de dúvida, né? Para a gente conseguir agilizar esse prazo. Da hora, né? Então isso tem contribuído bastante. Bacana. Elisete, olhando de cima, eu sei que a prefeitura já é bem moderna, né? Tem o EPROC. EPROC? Agora tem o EPROC e agora a gente implantou a prova, que é um sistema... A prova. Isso. Para alvará. Para alvará. O EPROC é para quê? O EPROC é a última... recentemente já usando mais interno, né? Mais para os procedimentos internos. Do alvará, então agora é uma prova. Alvará, BIT, desmembramento, tudo numa prova. Entendi. Agora também tem inteligência artificial lá, no atendimento com IA, para poder fornecer IPTU. É o chatbot, né? Tá funcionando, tá redondinho, tá batendo? Tá funcionando. Eu mandei lá um CPF lá, consegui pegar lá. Agiliza bastante, né? Mas tem mais alguma coisa, tem mais algum processo de digitalização, de modernização que vocês estão planejando para poder facilitar mais além disso? Ou a última investida foi o Aprova?
Olha, a mais recente? o Aprova a gente ainda está trabalhando nele para integralizar com outras secretarias também. É da mesma empresa que fornece o Aprova? Não, é outra empresa. É outra empresa, né? Um outro contrato. Então, o Aprova facilitou muito, que ele acaba sendo um processo mais didático, digamos assim, para quem está ingressando com a solicitação de serviço, facilita bastante. Assim como facilita também para a equipe técnica que vai analisar. E o que a gente está trabalhando, como a gente já comentou, seria para reduzir esse prazo, né? Você conseguir ofertar um serviço com mais rapidez. Trabalhar no sentido de otimizar mais os processos, né? Tipo, você conseguir tirar a taxa e você não ter mais aquela de encaminhar o processo para a Secretaria de Fazenda para que seja emitida uma taxa, né? Então, a gente está trabalhando nesse ponto, ver se a gente consegue avançar nesse sentido, que aí você gerou. O sistema ele tem capacidade de ver a metragem, calcular e tal, então ele já parametriza e já te daria a taxa pronta para você pagar. Você paga e a gente não teria essa... você tem que ir lá e comprovar, né? Então, assim... Hoje a gente está trabalhando nesse sentido, para ver se a gente cada vez menos da ação humana, né? Isso, a gente consegue avançar nesse sentido, porque aí seria uma eficiência a mais, no caso, para quem está ingressando com serviço, né? Então, isso a gente teria no serviço não só questão de alvará de construção, mas o alvará de funcionamento, a parte de vigilância sanitária, a parte da secretaria, o licenciamento ambiental. Então, são processos que eles acabam não acontecendo do início ao fim numa secretaria só. Aí você precisa ir para outro e tal. Então, assim, o que a gente está tentando é otimizar esse processo para que isso aconteça mais rápido, né, que dê mais transparência tanto para a pessoa que está ingressando, pedindo o serviço, e urgência também, né, quanto para o próprio servidor. A parte técnica, ela também auxilia muito, agiliza no processo, acaba requerendo daquele servidor menos tempo. Sim. Né? Então, ele consegue dar mais agilidade. Então, assim, hoje... na verdade, é bom para todo mundo, né? É bom exatamente. Para o empreendedor, para quem contribuinte que está pegando a licença lá para pagar, mas é bom para a prefeitura também que já se libera dessa Até função, porque né? quando fala assim, serviço público. Então, quando fala serviço público, já tem muito aquele estigma de que vai demorar. Vai demorar, é vai demorar e não vai andar e tal. Então, assim, hoje o investimento ele precisa ser nessa questão de otimizar o processo, de dar celeridade, de dar rapidez e, ao mesmo tempo, mais transparência, né? Então, hoje, a gente trabalha muito nesse sentido. Não tem que fazer, porque a cidade está desenvolvendo bastante, tem que acompanhar, porque vocês têm que estar ligeiro ali para acompanhar a pujança da cidade, não pode parar. E a gente tem que investir, na verdade, a prefeitura é uma necessidade da administração pública como um todo, é investir nesses processos, em sistema, tecnologia, inovação. Por quê? Cada vez mais a questão de contratação é mais difícil, né? Então, assim, hoje a gente vê que muita coisa o sistema acaba facilitando muito, agilizando muito, otimizando os processos. E com o tempo você vai ter IA que vai analisar esses projetos aí. Na verdade, esse sistema ele já tem um módulo de IA já. Andei pesquisando já. Que faz um monte de coisa já. Muito interessante. Isso aí é o futuro. Então, a administração pública ela não pode ficar para trás, né? Então, o gestor que pensa que isso é coisa de administração privada está muito enganado. Hoje não, a administração pública ela tem que correr atrás disso, porque uma grande a população, na verdade o município, ele tem uma necessidade, né, do serviço público, e não é um serviço que você pode ir numa empresa e fazer, não, é especificamente o serviço só público. Pode ser lá. Né? Só pode ser lá. Não tem pra onde correr, vai morrer lá. Exatamente. Então, precisa melhorar. Não tem concorrência. Né? Não tem concorrência. Então, ele precisa melhorar. Né? Tem que ter eficiência. Que bom que vocês estão evoluindo. E lá no Nusex, lá, quantos engenheiros hoje analisam os projetos lá? Porque passa pelo Nusex o projeto, né? Vocês, o DIPOR emite o alvará, mas passa lá no núcleo de engenharia primeiro para poder fazer a análise do projeto.
A Dipur, na verdade, faz uma análise documental. Uma diligência para saber se está tudo ok, para chegar no sexo pronto já. Isso, aí faz mais a parte documental, a parte de projeto, aí é a equipe de engenharia. Hoje a prefeitura ela tem 3 engenheiros efetivos e 1 arquiteto, que são efetivos. Mas aí o núcleo de engenharia ele está bem mais pessoas, né? Tem no total uns 20 servidores, nem todos são engenheiros, mas aí tem parte de assessores, né? Que tem contratações, desenhista, tem a parte administrativa, então são várias pessoas. Hoje a gente tem aproximadamente umas 20 pessoas trabalhando lá. E tem meta de prazo lá para aprovação de projetos? Eles têm alguma meta, algum bônus? Se aprovar tantos projetos no mês? Na verdade, tem só eu cobrando também. Até porque, assim, a gente tem uma equipe que fica... A gente acabou dividindo para a gente poder dar celeridade em alguns processos. Então, se for o alvará para qualquer um dos meninos, no caso, os engenheiros, analisar, isso acaba impactando em outras demandas. Então, a gente tem uma equipe que analisa os processos de alvarás, habits, né? As BIUT, essa parte de construção privada, e a gente tem outras equipes que trabalham a parte da administração pública, da parte de engenharia pública mesmo, que seria projetos para a gente, para convênios, para buscar recursos, aí a parte de fiscalização das obras públicas, né? Então tá meio que dividido as funções lá dentro. E são muitas demandas, né? Então a parte de obras mesmo, que são públicas, é uma demanda muito alta. Hoje... A gente está falando dos alvarás residenciais comerciais, mas, por exemplo, a gente estava lá naquele processo da alocação da rodoviária e tem que analisar o projeto, elétrica, aquela coisa toda. Tem, então, a exemplo daquele lá, tem vários outros, né? Exato. Então, a gente tem toda essa parte de engenharia, é uma engenharia só, um núcleo de engenharia, para atender a demanda de toda a prefeitura como um todo. Então, a gente tem convênios, a gente tem obras públicas, né? E hoje a gente tem um volume de obras públicas altíssima, né? Então, a cidade está um verdadeiro canteiro de obras, isso é né? Bom, muito bom, né? Então, é bastante trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, muito satisfatório, porque a gente consegue ver o resultado, né? Que bom, que bom. Bom, mais uma vez, agradecer os patrocinadores que apoiam esse podcast. Sem eles, não poderia fazê-lo, né? Mazuti Construtora, incorporadora, um grande parceiro. Olha, hoje eu publiquei um vídeo da Mazuti com mais um empreendimento, viu? Vocês estão sabendo, vocês estão lá dentro, vocês sabem de tudo. Fique ligado aí, mais um empreendimento da Mazuti. Ela já falou que vai ser na JK, tá no vídeo aí, no ADCast, viu? Novidade. Em breve você vai saber exatamente onde é. Protseg, no meu amigo Márcio lá, com segurança do trabalho, uma grande empresa, um grande parceiro, diretamente ligado ao mercado imobiliário, né, para poder dar segurança aí na obra, inclusive presta serviço para a Mazuti. E Garbinato, despachante imobiliário, o que a gente conhece lá, o Gabriel, a Marli, né, muitos anos, a Marlizinha lá ajudando. Sim. Lá, o Gabriel, aqueles que trabalham na regularização, né, quando dá esse problema aí de desmembramento, Marli, Gabriel, quando dá esse problema aí de aprovação de projeto, não sei como fazer, tem que tirar o habite, isso e aquilo, Marli, Gabriel, lá da Garbinato Despachante Imobiliário lá. Nossos parceiros. Vamos pro próximo bloco aqui, vamos ver qual que é o assunto que eu vou apertar vocês agora, porque já chega a ficar tremendo. Já. Ave Maria. Desde o começo. Você falou aqui, eu ia perguntar sobre terreno baldio, né, terreno vazio, construções irregulares, lixo nas ruas. O que é mais comum lá? Fala uma situação bem engraçada, bem esdrúxula, para a gente poder dar risada ou ficar pasmem com o que mais acontece de estranho na cidade. Então, eu vou aproveitar o momento aqui, para falar o maior problema que nós temos hoje, na verdade, né? Que é o problema dessa questão dos terrenos baldios com mato, né? Mato gera lixo, né? Alguém passa, inseto. Então, bandido que rouba coisa e faz também. Né? Isso aí a gente recebe a grande maioria das nossas denúncias, como eu falei, principalmente no período chuvoso, com relação a esses terrenos, né? Então, assim, quem sofre de fato ali mais é quem está morando ali na localidade, né? Então, ele faz a denúncia, a gente vai lá. Infelizmente, muitas vezes a gente não tem êxito em localizar o proprietário porque
ele não está com o cadastro dele atualizado junto à prefeitura com o endereço de correspondência, às vezes se mudou. Então, assim, a gente tem uma dificuldade enorme em dar eficiência para esse tipo de situação. A lei permite que você multe. Isso. Tem multa, tem todo um ordenamento. Então, o problema é você achar o cara. Então, na verdade, assim, o procedimento nosso lá é assim, a gente tenta notificar a pessoa, né, e localizar ela. Notifica, a gente dá um prazo de 15 dias para ela poder fazer a limpeza desse imóvel. Dentro desse prazo, se ele não cumprir, aí vem uma multa, e ela não é barata. Então, dependendo ali, vai R$1.500, R$2.000 de multa. Só que, muitas das vezes, o problema persiste. Né? Porque você não encontra o cara. Porque não encontra o camarada. A gente publica em edital, né? Faz todo o procedimento legal, só que ainda está lá a situação. Né? Então, assim, hoje a gente está buscando soluções, né? Inclusive internamente ali, para a gente ver a possibilidade do município mesmo, talvez em alguns casos, fazer essa limpeza. Tá? Não seria o ideal, mas assim, né, em virtude de não conseguir êxito naquela situação, a gente vai fazer, mas vai cobrar as despesas decorrentes desse serviço, e também não são baratas. Né? É mais do que a multa. Com certeza, né? Então, assim, é até um alerta para a população de modo geral, né, para cuidar dos seus terrenos, né, dar a manutenção devida, né, principalmente nesse período chuvoso, que o mato cresce muito rápido, né? E, assim, fora esse, a gente tem várias situações ali, construção de fossa na calçada, um muro avançando em relação ao alinhamento do imóvel, construções irregulares. Então, assim, tem de tudo um pouco. Lixo jogado nas calçadas, né? Infelizmente, a gente vê muito acontecer aqui, né? E a nossa equipe, como eu falei, são 10 fiscais para a cidade de 44 mil imóveis. Então, assim, em tese, são poucos. Poucos fiscais, porque eles têm muitas funções. Mas, assim, graças a Deus, a população também ajuda bastante, né? Tem aquele canal de denúncia que eu comentei, que é o 3516-2016. A pessoa identificando uma situação dessa, ela entra em contato por esse canal, a gente vai abrir um processo para apurar essa situação, vai tentar localizar o proprietário ou responsável, né? E, se Deus quiser, vai dar certo, vai ser resolvido o problema. Tá certo. Agora eu vou falar um momento importante, viu? Prestem atenção nesse trecho aqui do podcast. Vamos lá, Elisete. Infraestrutura é o que move o mercado imobiliário. O que você pode nos contar em primeira mão para o cara que quer investir, o cara que quer especular, comprar terreno, comprar imóvel, das obras estruturantes que estão em andamento ou previstas para a cidade? O que tem para acontecer? Coisas grandes aí que vai acontecendo, o que vai acontecer, quando vai ser terminado. Nós falamos sobre a obra da Capitão Silva. Vamos falar primeiro sobre a Capitão Silva. Vamos lá. Eu já ia falar da Capitão Silva. Lá é a menina dos olhos de Ariquém. Todas as obras, ela é a maior em termos de extensão e financeiro também, né? Uma obra de mais de 23 milhões, dá aproximadamente uns 4 quilômetros, né? Que ela pega do portal até a perimetral, né? Que ela na outra rotatória lá, que foi inaugurada recente, que eu vi o vídeo lá, muito top. Ainda está finalizando ali. Então, é uma obra muito grande, uma obra que vai atender a população. Nós vamos ter aqui na cidade espaços, né, de lazer, uma pista de caminhada grande, né, que ela pega do portal até a perimetral, então é uma extensão bem significativa. Sim. Assim como também ao lado tem a pista de ciclismo. Então são 2 pistas, né? Porque hoje acaba, como só tem as pessoas andam de bicicleta, caminham junto e tal, né? Atropela, Então a ideia foi que tivesse essas 2 pistas, porque aí você conseguiria atender essas 2 demandas sem conflitar, né? E nessa obra, a pista de caminhada, a pista de ciclismo, vai passar ali em frente ao shopping, no posto? Não atrapalha nada? Não. Vai manter o posto ali, elas vão passar normal? Mantém o posto, tudo certinho com o seu Roberto. E a rotatória? Tudo alinhadinho com o seu Roberto já. Vai ter uma rotatória na esquina lá? A gente tem um projeto da rotatória, tá? Não é essa mesma obra, seria uma outra obra. Não está nesse orçamento? Não está nessa construção, né, que está sendo feito por essa empresa, pela Madecom, que está fazendo a revitalização da avenida, no caso, do canteiro. É uma outra obra, né, e a gente está aí aguardando o recurso para a gente poder iniciar. O projeto está pronto e a gente tem também uma outra obra que a gente pretende fazer em breve. Eu vi um vídeo que mostra a Capitão Silva, lá o projeto da Capitão Silva, e na rotatória tem uma passarela em cima, é isso mesmo? Tem, ela é muito bonita, é uma obra, para mim, assim, que
vai ser a obra mais bonita Você que sabe tem que, ó, na vocês cidade. Vocês tinham que pagar para mim, rocha, alguma coisa, viu? Porque eu sou o cara que mais divulga esse vídeo. Inclusive, Nossa, é bem interessante. Inclusive, eu que intermediei lá o terreno lá com o seu Márcio Raposo, né? Que é um parceiro do Ibis. Do Ibis. E aí, quando eu chamei o cara, esse aqui é o terreno que você tem que fazer. Tem que fazer o hotel aqui. Mas por quê? Vou te mostrar aqui. Toma esse vídeo. Rapaz, Na hora. é aqui. Aí na hora ele, não, é aqui mesmo. Não muda, né? Não teve nem como titubear, né? Agora, é o que? Essa passarela é pedestre ou é bicicleta? Não, tem a parte da rotatória em cima e embaixo segue a pista de ciclismo e a pista de caminhada. Por baixo. Por baixo Aí, em dela. cima, veículo? O veículo é em cima? O veículo é em cima. Achei que o veículo é embaixo e a bicicleta estava por cima. Não. Rapaz, o trem é bom. A engenharia... Então tem essa feira bonita. Diferenciado, né? E essa obra fica pronta em 2027? Olha, a gente pretende que sim, né? Vamos trabalhar para isso, mas assim, é uma obra, um projeto fantástico, né? E a gente está só aguardando recurso para a gente poder licitar, né? Iniciar. A gente tem a obra da rodoviária, que é uma obra muito imponente, uma obra, né, que vai ser um marco aqui para Ariquemes, né? Porque é uma obra tão esperada e vai ficar muito bonita. Rodoviária, né? Tem alguns vídeos já, uma projeção, né? Legal. Manda para mim que eu divulgo, viu? Eu boto para derreter. Vou mandar. E aí essa tá mais um tempo mais curto, né, para entrega, que é agora no início de 2026, a entrega da rodoviária. Legal. Então é uma obra que está em pleno andamento. A empresa trabalha muito acelerada mesmo, que é a empresa Meca de Porto Velho. É bem interessante porque todas essas obras grandes, né, a grande reclamação dos empreendimentos, né, as construtoras grandes que vêm de fora, é a questão de contratação de mão de obra aqui, que não consegue tal e tal. Na rodoviária, a empresa, a gente até ficamos surpresos, né? São mais de 40 pessoas trabalhando e são todas daqui. Não tem ninguém de fora. Então, eles contrataram todo o pessoal aqui de Ariquemes, né? Então, é uma coisa boa, porque impulsiona também, né, a geração de emprego do município, né, a renda, e a gente consegue, com isso, impulsionar o desenvolvimento econômico do município. Né? Esse ecossistema vai se criando, porque a Mazut também, aqui falou para a gente, teve dificuldade em contratar mão de obra, né, naquela época, né? E aí a gente vai trazer de fora, fazer treinamento, curso também, com os daqui, tal, né? Naturalmente formou algumas mãos de obra, que de repente foram para outro lugar, daí vem outra empresa faz. Então, quer dizer, nós estamos evoluindo. Exatamente. Né? E a prova, né, que como você falou, né, já temos pelo menos ali na rodoviária tudo mão de obra local, né? Isso é muito bom. Né? E a gente tem várias outras obras, né? A biblioteca está quase pronta, né? Que é ali perto da feira municipal. Tabapuã, né? Já terminou, né? A Tabapuã. A obra da Capitão Silvio, que é lá do final da Perimetral Leste, é uma outra obra. Não é a mesma dessa da empresa Madecom, né? Que é a Ingetec, que é uma empresa local também. Não é uma obra de mais de 5 milhões e eles que estão executando, a empresa de Ariquemes mesmo. E está finalizando já. Então, tem a rotatória. Não está finalizada, ainda falta a parte de grama ali no canteiro central, paisagismo, para ficar bem bonita. Tem a pintura, a sinalização, mas ainda falta as placas, eu estava colocando já, está finalizando. Mas é uma obra que está na iminência de ser entregue. Então, também mudou bastante, né? Porque ali era... Hoje, quando você olha, tem um vídeo, na verdade, né? Da institucional que está rodando, até para orientar o trânsito, né? O trânsito, e a gente vê a diferença que faz, né, na cidade. Então, é bom ver o desenvolvimento, né? A Capitão Silvio mesmo, chegava aquela parte, lá era tudo mato, perto do condomínio, né? Nem tinha acesso. Hoje não. Tá todo pavimentado. Sim. Para você chegar no Vilagem do Hipótese, você tinha que fazer e cortar ali e tal, né? Exatamente. Terra, né? Então, quer dizer, esses empreendimentos vão valorizar também, né? Toda aquela região ali, todo aquele entorno, né? Tem um monte de imóvel comercial ali que não é explorado, vai poder ser explorado, né? Inclusive já está tendo desenvolvimento para lá, né? Que está tendo aquele centro de imagem e tal, né? Então vai começar a desenvolver aquela região lá. É interessante assim, né? Quando tem esses investimentos altos na cidade, isso desenvolve, né, um movimento, igual é uma reação em cadeia, né? Então os empreendedores começam também a construir,
desenvolver. A gente viu que está vindo um IBIS para cá, né? Já tem o alvará. Coisa boa. Né? Então, já vai começar uma construção. A ideia deles, né, conforme conversa com a gente, né, foi que impulsionar também a economia local, contratar as Sim. pessoas de Ariquemes, né? Então, a gente tem um hotel grande, com uma grande capacidade, não é só a construção, né? Depois tem também Contratação de mão de a obra. contratação de mão de É. obra e o que gera de serviços, né, indiretos também, né? Sim, é uma obra, como ele fala, estruturante, né? Que para a Sim. cidade é importante ter hotel, né? Exato. Ter isso, né? Na Capitão Silvio, lá no final, tem uma conversa que ia sair um viaduto e tal. Esse é um projeto do governo? Esse projeto ele não é da prefeitura, é um projeto do DENIT, né? Que inclusive o senador Confúcio, que estava intermediando, fez uma apresentação há pouco tempo atrás, né, do projeto, mas ele não é uma obra que será executada pela prefeitura. Mas foi aprovado? Está aprovado? Vai... Como que você sabe? Você tem informação sobre ele? O que a gente sabe é que o projeto estava em execução, já estava para finalizar, e que a obra, no caso, seria para começar o ano que vem, né? Mas como é o DENIT que está elaborando o projeto, o que a gente faz é, quando a empresa solicita, a gente fornece informações, né, de projetos que fazem cruzamento ali, né, questão de drenagem. Eles dão apoio. E tal, e a gente dá apoio no sentido de levar as informações, né? Mas a Mas a elaboração do execução é toda dele. projeto e a execução é toda do DENIT. Aí ele falaram para mim que é o viaduto da Capitão Silvio e a revitalização do trecho urbano da BR. Também. né? Você sabe de onde até onde? Ali não, né? Olha, quando foi apresentado, é que seria lá do início ali do posto até a ponte, né? Lá no São Vicente tem a ponte. É o Isso. suficiente. pra gente, né? Dá uma Aquele revitalizada trecho. para a gente ficar igual às outras cidades grandes que tem no estado, que dá gosto você passar na BR, né? Sim. A gente precisa dessa BR. Melhorar, né, a entrada da cidade, né? Exato. A Botar parte aí- de iluminação também, né? Que é Sim. importante também E nesse teve também a trecho. iluminação da prefeitura da cidade também, melhorou, né? Com aquele projeto da lâmpada de LED e tal. A gente tem a PPP, né, que é a Concip, que está atuando hoje. A parte de iluminação pública, na verdade, é toda com a Concip. Então, ela já iniciou a parte de modernização, já foi setor 1, 2, 3, alguns jardins, o Jorge Teixeira, que estava em execução. Não foi feito as avenidas, foram feitas as ruas, né? Porque a iluminação da rua é diferente da potência da lâmpada das Diferente. avenidas. Então, está sendo feito as ruas, mas já está bem acelerado nesse sentido. Então, a gente vai conseguir melhorar muito também essa parte e trazer segurança, né? Porque a iluminação hoje, ela contribui muito para a Sim, segurança da Com cidade. certeza. Aquele lá no desvio, vai ser duplicada, que vai ser asfaltada aquela avenida lá, sabe alguma coisa? Lá A gente não atrás do tem- aeroporto. A gente não tem projetos Tem projeto. ainda específicos para essa avenida aí, não, para aquela estrada que hoje na casa, na Que no verdade. final, já não que no tem. final teria um shopping no caso, tudo mais, né? Existe essas Essas né, conversas, essas conversas. Hoje na prefeitura, a gente, como não deu nada, processo projeto, nenhum deu entrada, então a gente não tem como falar nada, assim, né? O que tem são as conversas, mas, de fato, hoje a gente não tem nenhum alvará nesse sentido. Mas aquela parte da estrada que você comentou ali, um lado da via ali, já tem um empreendimento agora que está em análise na prefeitura para sair naquela região ali também, já vai contemplar uma parte dela, né? Parte dela. Ela é uma via de mão dupla ali no caso, né? Então, parte da área desse empreendimento já vai pegar essa... No caso, é a terceira etapa lá do... no caso, a segunda, né? A segunda. Na verdade, o primeiro Greenville 1 foi dividido em 2 etapas, se não me engano, né? 2 ou foi 3, agora eu estou na dúvida Foi também. 2. Acho que duas. Mas aí esse aqui seria o Greenville 2. Lá foi o Greenville 1, primeira e segunda etapa. Agora o Greenville Isso, 2. o Greenville 2. Isso É isso que ou ainda o tá- loteamento que vocês falaram que estava em estudo aqui? Isso, que Isso, ainda já- está em estudo. Não tem mais nenhum empreendimento, nem do Damazute, né? Na verdade, prédios mesmo só tem esse aqui em andamento agora, né? Porque ela é loteamento, então... Nós temos algum diferente. projeto de Minha Casa Minha Vida? Empresas? Projeto Minha Casa Minha Vida, o que temos hoje é umas propostas de empresas, né, que acaba tendo a mesma, para a população, funciona da mesma forma.
só que ela é diferente porque, em vez da prefeitura fazer todo o processo, licitar a empresa, ver um recurso para a prefeitura e etc., não. Né? Então, a gente dá, a prefeita, no caso, dá a anuência para a empresa, dá autorização para fazer o empreendimento, e a empresa mesmo que dá a entrada na caixa e ela faz a construção. Faixa 1. Faixa 1? Isso. Faixa 1. Tem uma empresa já? Tem, na verdade, tem mais propostas, né? Tem uma que está mais adiantada, que já passou pelaquela análise, porque a prefeitura fica responsável para dizer que aquele empreendimento compreende bem aquela conversa inicial. Os equipamentos que hoje dispõe ali naquela região, cerca de 1 quilômetro mais ou menos, que é a distância, né, exigida pela Caixa, ela atenderá aquela população que vai, no caso, morar ali naquela região. Eu andei atendendo alguns clientes para o Faixa 1, fornecendo uma documentação, algumas áreas, e tem um pessoal também interessado em fazer Faixa 2 também. Já tem uma parceria com uma área privada aí já e tal, mas ficou de vir aqui ainda nesse ano para começar a fazer os estudos. Então, o que a gente tem é esse da Faixa 1. Tem um que está bem adiantado e tem outra que está em análise desses equipamentos para a gente poder dar o ok. Que bom. Tem mais alguma coisa aí de empreendimento para falar para a gente? Aí não. Tem esses aí mesmo que a gente acabou de falar, né? O Cidade Jardim, né? Tá a todo vapor ali. Isso a gente está vendendo. Que deve estar lá agora, lá. Então, de noite lá. O Greenville 2 ali que está, né, em análise também junto à prefeitura, né? O Portal do Sol que está lá também a todo vapor. E por hora, assim, de loteamento mesmo, seria esses aí, né? A gente tem em andamento propostas de emendas, né? Mas como ainda está em fase de análise, a gente ainda não tem, mas assim, de obras para acontecer, tipo na Hugo Frei, em outras regiões também. Mas assim, até outubro isso se consolida, né? E aí a gente vai, por enquanto, tá nessa fase de análise, né, de proposta. A Ariquemes está vivendo um momento único, né? Chegando de grandes empresas, né? Eu falo com a Mazut há muitos anos já, como ela tem negócio em Videne e Cacoal, o pessoal do estado todo está de olho em Ariquemes há muito tempo. E agora mais. Tenho falado também com outro investidor que está montando um negócio aqui. Está todo mundo de olho em Ariquemes, porque a gente está desabrochando, né? Saindo tudo de uma vez, né? Então vamos falar Avan, Hotel Ibis, aí já tem uma conversa aí da distribuidora Nova Era, não sei se vocês estão sabendo alguma coisa. Novo Mercado Irmão Gonçalves, né? Também. 3 loteadoras novas. Isso. Né? 2 faculdades de medicina, a FAA e a FAEMA, né? Então, que impacto direto traz? É notório que traz impacto, mas o que vocês podem falar em relação a isso? Você esqueceu do aeroporto. O aeroporto, é muita coisa, né? É difícil até de falar tudo, né? Então, nós estamos vivendo um momento realmente muito pujante, né? É um canteiro de obras mesmo, né? Como a secretária já mencionou aqui. Então, a Ariquemes está a todo vapor aqui. Está unindo o público ao privado, né? Digamos, o público avançando e o privado vindo também. Está um momento legal, né? Sim. E você pode observar uma coisa interessante. O plano diretor é o primeiro de 2006. Aí mais um empreendimento da Mazut também. Em 2006. Ele já previa a projeção da expansão urbana sentindo a linha C70, lá depois da ponte do Rio Branco ali, né? E é o que de fato está acontecendo no município de Ariquemes, está se expandindo para aquela região ali. Muitos empreendimentos saindo ali. Né? Ali realmente é um canteiro de obras ali, de muitas residências sendo construídas, empreendimentos comerciais também saindo ali também, o aeroporto, né? Então, nossa, só desenvolvimento para aquela região ali. Então vamos comprar terreno, vamos comprar imóvel para poder valorizar, né? Investir terreno, essa parte comercial. Que é boa, né? Porque tudo isso impulsiona, né? Então as pessoas querem investir em vez de ir para fora para investir, ou então às vezes a questão da faculdade também, né? De ir para fora para estudar, não, vai ser o contrário, vai ser pessoas que vão vir para cá para estudar, então vai movimentar também, aluguel, um comércio tudo, como um todo, né? Sim. É verdade. Eu quero falar de mais um, nesse bloco agora, falar sobre mais 3 patrocinadores. Casa do Eletricista, meu amigo Daniel, maior casa de material elétrico, o Cândido é cliente lá, com certeza. Forte Lux, Persiano, Decoração, Imóveis, Anderson e Miriam, obrigado pelo patrocínio, pelo apoio.
Fibracom, ali no Jardim Europa, ali no Lago. Minha amiga Mariana e Matheus, maior empresa de internet, de fibra ótica. Grande parceiro nosso, muito obrigado pelo apoio. Bom, tá acabando. Não deu nada, viu? Como é que foi bacana a conversa? No começo a gente fica nervoso, mas depois vai embora, vai tranquilo. Tranquilo. Aí porque a gente nem bebeu cerveja. Vai beber uma cervejinha e ficava melhor. Aí tava de boa, né? Kennedy, agora você que é um especialista, um cara que já mexeu, já trabalhou, já construiu casa. Na sua cidade, quais as regiões ou eixos que vão se valorizar nos próximos anos? Região norte aqui. Os Os jardins, já tá, igual eu falei, tá um canteiro de obras ali, né? Uhum. Então, assim, empreendimentos grandes saindo naquela região, aeroporto, avance, tudo der certo, né? E, assim, tende só a valorizar aquela região, né? A gente também teve algumas sondagens ali com relação à questão de condomínios, mais alguns condomínios para aquela região ali, né? Então, assim, é uma região que tende a valorizar bastante o metro quadrado. Hoje, Ariquemes já é, né, elevado, mas, assim, com esses empreendimentos chegando até o município, obras públicas também, que acaba atraindo investimento de fora, isso é muito bom para a economia do município, mas aquela região é uma região muito propícia para uma valorização grande ali. Eu tenho uma empresa de fora, de Goiânia, que quer fazer Minha Casa Minha Vida aqui, como eu falei para você, já está bem adiantado. Tem uma outra empresa que pretende fazer um condomínio aqui também, já está um tempo aí batendo aqui, acolá, tentando fazer umas parcerias. Sim. Então, tá até para vir aqui essa semana. E tem muita gente de olho na nossa cidade, tem gente de fora, de outros estados vindo. Então, muita coisa ainda vai acontecer, tá só o começo, digamos assim. Né? Que a gente está se destacando, né, em relação aos municípios. Por mais assim que tem uma certa região, né, que é para onde a cidade agora está crescendo, ela valoriza a cidade como um todo, sim, né? Sim, porque sim. aí você tem grandes empreendimentos em várias, né, localidades da cidade, e isso acaba valorizando, né, como um todo. Então, essa sim, parte... valorizou lá no Jardim, mas aí aqui no setor 3 vai valorizar igual, né? Tem um reflexo, que vai correndo, né? Exato. Então, a questão da Capitão Silvio também, eu acredito, tipo assim, ó, a questão do curso de medicina na FAAR, o IBS em frente, né? Então, é uma região também propícia a movimentar mais ainda comércio, né? Aquela região ali. Então, muita coisa também acaba indo para lá, né? Então, movimenta a cidade como um todo, aos extremos, né? Eu tenho falado que a gente tem que estar, o investidor, né? Nós, como um todo, temos que estar ligados nos novos centros que estão se formando, né? Novos polos, né? Antigamente, que estava concentrado na Canaã, ou que estava ali no setor 1, vai migrando, vai criando novos polos. Lá vai continuar tendo lá o seu negócio e tal. Talvez muda a dinâmica. Aqui é um tipo de empresa, aqui é outra, mas está se construindo novos polos, né? Sim. A gente não falou sobre a Piquiá. Piquiá morreu mesmo, a conversa. A família do Piquiá. Piquiá, não. Projeto lá, como é que ficou? Não, morreu não. Continua no mesmo projeto da rotatória. São dois projetos. Não é que são juntos, né? É que são dois projetos que a gente depende desse recurso que está para sair. Então, são os dois projetos que a prefeita tem como prioridade de executar. Né? Então, a rotatória é a rotatória da Capitão Silvio com a Tancredo Neves e a revitalização da Alameda. A revitalização da Alameda vai transformar em tráfego de veículo mesmo ou calçadão? Não, seria revitalização, né? E as vias, né? Aquelas travessas, né? A intenção pelo projeto fazer estacionamento, que é um dos grandes problemas ali, né? Isso, mas aí a Alameda... Valorizar o centro. E a Alameda do IP passaria carro? Na Alameda não, ela ficaria só naquelas travessas. Não tem as travessas ali? Ficaria um calçadão, isso. As travessas seriam estacionamento, meio paisagismo, aquela parte, né, de melhorias ali, mas não teria a circulação de veículos ali. Entendi. Mas é um projeto muito bonito, valoriza... Eu já vi, mas tinha uma discussão, uns queriam que fizesse passar veículo, outros não. Na verdade teve... O projeto, que ali seria a via, foi licitado e a empresa, quando chegou, que era de fora, e viu o tamanho da situação, ela desistiu da execução. E aí, em conversa com outras empresas, outros construtores e tal, todo mundo achou muito difícil, porque ali a gente não consegue interditar a via inteira para poder fazer a parte de pavimentação. Porque isso implicaria em muito tempo, em fechamento ali das lojas e tal.
e traria um prejuízo muito grande para as lojas. Então, teria que ir fazendo aos poucos. Para a empresa, essa mobilização, né, que foi um dos argumentos que ela apresentou, essa mobilização parcial de maquinário, de massa asfáltica e tal, não tem viabilidade. Então, acaba se tornando um projeto complexo para executar. Eu estava quase esquecendo dessa obra aí. Essa obra é muito importante para a gente. Mas aí, assim, tendo as travessas, né? Tem as ruas já que passam, né? Sim. Então, tem como circular bem. Já tem uma válvula de escape, né? E tendo as travessas que hoje não estão sendo utilizadas, transformando em estacionamento. Então, acredito que impulsionará bastante o comércio ali naquela região. Maravilha. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e dar a oportunidade, mais uma vez, vocês têm a palavra agora de falar aí uma mensagem direta para quem investe, constrói, para quem investe em imóveis, para quem vende. Uma palavra direta aí da nossa secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão e do nosso diretor de Planejamento Urbano. Então, era dizer para a população e para as pessoas que pretendem investir em Ariquemes, a prefeitura hoje está investindo muito em obras públicas, né, até para trazer esse conforto maior para a cidade. Está investindo também nos sistemas para a gente oferecer um serviço de qualidade com eficiência e com rapidez, né, tentando otimizar ao máximo a prestação de serviço para a gente acelerar na medida que a população precisa essa oferta de serviço, né? E para o empreendedor também, né? Porque a gente está trabalhando para se preparar para esse salto que a Ariquemes está dando na questão do desenvolvimento econômico, né? Então, é importante e necessário e nós estamos lá trabalhando para isso. E estamos à disposição, como disse, não só do grande empreendedor, mas de qualquer pessoa que precisa, eu fico à disposição, atendo. Quem chega lá na Sempol, eu me coloco à disposição para atender, ver a demanda, qual a dificuldade, ver como a gente possa melhorar. A gente fica à disposição. Maravilha. Kennedy, você com a palavra. Não, eu já falou até mais do que... Mas, na verdade, sim, a Ariquemes, assim, uma resposta seria o que já está acontecendo em Ariquemes, né? Que são essas obras que estão, né? Um canteiro de obras enorme hoje aqui em Ariquemes, tanto de obra pública quanto de privada, né? Que está atraindo investidores de toda a parte do Brasil aí, assim, eu fico feliz por isso, né? A prefeitura está ali à disposição também para esclarecer dúvidas, qualquer tipo de contratempo que tenha, pode me procurar lá no departamento também, que eu vou estar à inteira disposição para poder estar ajudando no que for possível. E é isso, gente. A Ariquemes é aquele canteiro de obras e vão investir em Ariquemes. Tá certo. Me lembrei agora de um fato aqui. Eu sempre fui bem atendido na prefeitura pelo Kennedy, antes de ser o diretor ainda, e pelo João, né? Fazer uma menção ao João, nosso grande amigo. Ajudou muito lá, um grande parceiro. E quando ele faleceu, a gente ficou muito triste, mas depois o Kennedy conseguiu dar continuidade e manter de pé o departamento lá com a pujança que ele precisa. Uma lembrança aí, nosso saudoso amigo. Sim. E é isso, pessoal. Mais um podcast. Chegamos ao final do podcast. Você que vê esse podcast, acredite e invista em Ariquemes. Tem muita coisa por vir. Se você não acreditar no investir aqui, você vai perder. A Ariquemes está só começando. Muito obrigado pela presença de vocês. Assista aí os próximos episódios do ADCast. Forte abraço. Valeu!